Querido, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre provação e tentação. Há uma diferença entre prova e tentação. O que é prova? Prova é algo que desafia a sua fé, desafia aquilo que você tem que fazer. Tentação é aquilo que desafia a sua carne, desafia o seu sentimento, desafia as suas vontades. E nós temos que ter muito cuidado para não confundir tentação com provação, né? Então há muitos momentos que nós somos provados. Por exemplo, nós vimos agora recente a corrida de São Silvestre. Ali foi uma prova, uma provação. Quando vai chegando no final, o camarada tem que ter o quê? Resistência para chegar até o final. Isso é uma prova. Agora, qual é a tentação ali? É a vontade de parar, é a vontade de ficar. Então aí é uma tentação, mas nós temos que vencer provas. A Bíblia diz que Deus não nos dá provas, não nos deixa ser provado além do que nós damos conta. Amém, queridos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Acharam? Versículo 10 diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não cai. Não veio sobre vós tentação semelhante, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Bem, esse verso ele é glorioso porque ele nos traz um tremendo conforto. Por quê? Deus jamais deixará você ser provado além da sua capacidade. Eu estava pensando sobre isso, e muitas vezes nós ficamos pensando como que acontece isso, as provas e também as tentações. Por que isso? Porque Deus quer nos preparar, Deus quer nos fazer crescer, e nós só crescemos quando somos desafiados em nossos limites. O homem não pode crescer se ele não for desafiado. Já viu aquele filho que tudo que ele tem de dificuldade o pai cobre? Tudo que o filho diz, está faltando isso, o pai, não, meu filho, Deus, eu vou fazer. Que filho fica esse? Um filho que não tem capacidade de resolver nada. E a Bíblia diz que Deus então ele faz o quê? Ele nos leva a ser provado para nos fazer crescer. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar a entender isso. O que Deus tem para nós? Deus tem para nós é desafio. Porque neste mundo, a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas ele disse, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse, vocês vencerão. Não. O que ele disse? Eu venci. Diga, Jesus disse, eu venci o mundo. E ele disse para mim, ter bom ânimo. Por que Jesus disse, eu venci o mundo? Porque ele falou isso, ele já estava ressuscitado, ele já tinha morrido e ressuscitado. A única forma que nós temos de vencer Satanás é na ressurreição ou na volta de Jesus. Nós não temos vitória sobre Satanás, nós temos a capacidade de chegar a Deus, resistir o diabo e ele fugir de nós. Amém, queridos? Então nós temos que entender isso. Então esse versículo fala isso. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, eu prefiro a provação, vos proverá livramento, de sorte que as pessoas possam suportar. Querido, suportar, diga suportar. O que é isso? É chegar perto do limite, do máximo.
Tem dia que a gente suporta, não é verdade? Você já chegou um dia que você está suportando, você disse, hoje eu estou suportando, a minha vontade é jogar fora. Você sabe por que você não joga fora? Talvez você não para pensar. Tem vezes que você pensa, meu Deus do céu, eu sou um idiota, ou idiota. Já pensou isso? Eu já. Tem dia que você pensa que é, mas não é que você é que Deus está controlando e te segurando, é o contrário. Você não é isso, você é um vencedor, porque por muito menos que isso, muitos jogaram fora, estão totalmente problemáticos, porque na hora da luta é a hora que nós crescemos e aprendemos a ser pessoas resistentes. Quantos querem ser resistentes, diga amém. As pessoas dizem frequentemente que estão passando por provações e tristeza insuportável, isso pode ser real para os filhos de Adão, mas certamente não é verdade para os filhos de Deus. Presta atenção. Há coisas que não é natural, não é normal. Tem pessoas que estão sempre com problema. E quando eu falo problema, não é problema natural, não. É problema que a pessoa sempre arruma algo que está dando errado. Essas pessoas, por exemplo, problema com dívida, problema com empréstimo, problema com isso. Por quê? Porque não tem uma definição diante de Deus. O que nós vemos aí? Toda pessoa que não tem uma decisão real por Deus, por aquilo que está fazendo, ela não tem o quê? Ela não tem um alvo, ela não tem uma meta, e ela acaba fazendo coisas pela sua própria cabeça. Então, quando nós fazemos coisas por nós mesmos, não é Deus que está nessa causa. Não é Deus. Por exemplo, a pessoa vê algo e diz assim, eu vou me arriscar, sem nenhum planejamento, sem nada. Eu estava ouvindo uma pessoa recentemente, ela disse assim, eu vou comprar, se não pagar, depois vai para o SPC, depois se eu puder eu pago, se não puder fica lá. Já ouviu pessoas falar isso? Aí depois vem para a igreja e diz, vou fazer a campanha para Deus me dar uma benção. Não vai dar não. Deus pode ter misericórdia, dar uma habilidade, levantar essa pessoa, se a pessoa se arrepender, mas se ela continuar nesse procedimento, ela não terá vitória. Não terá. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, temos que entender qual é o nosso tamanho. Novamente a luta, né? Eu gosto de luta. Eu gosto de ver eu lutar, eu não luto, não é? Porque esse negócio de budoada está doido. Eu vi uma luta recentemente, chamou a atenção. O cara tinha 100 e tantos quilos, 180 e tanto, e o outro 106. Eu falei, rapaz, eu pensei, se esse grandão for bom, esse pequeno tá mal, porque só se cair em cima. E aconteceu isso, ele caiu em cima, mas o outro não ficou debaixo. Aí eu comecei a pensar, por que ele está desafiando esse grandão? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o potencial dele, ele sabe o que ele pode fazer. E o que aconteceu? Ganhou a luta, porque ele sabia qual é o potencial dele. Querido, muitas vezes nós somos e nos desafiamos naquilo que não somos, não temos. Quantas pessoas vivem uma ilusão? Eu já pensei, eu já tive um tempo da minha vida que eu tinha uma paranoia, eu achava que eu era o que não era. É o pior momento da vida, porque a pessoa não acorda, a pessoa não chega, ela não para aonde ela está e diz, eu tenho esse tamanho. O que essa pessoa faz? Sofre, porque ela vive no lugar que não é dela, ou seja, ela vive entre meio, nem uma coisa nem outra. Essa pessoa é uma pessoa sofredora. Isso não é provação, isso é tentação. A pessoa é tentada a ser o que não é. O que nós temos que ter? Humildade. O que é humildade? Diga, humildade é saber quem somos. Humilde é aquele que reconhece o seu lugar, a sua posição. Humilde não é aquele que anda de roupa feia, porque às vezes ele está ali magoado. Humilde é aquele que reconhece quem ele é. E quantas pessoas não conseguem ser humildes, não conseguem andar e ser a pessoa que ela é? E Deus, Ele é misericordioso, e Ele leva a pessoa para a prova, Ele vai permitindo. O Senhor vigia cuidadosamente todas as provações e tentações que surgem no caminho daqueles que o temem. Diga, Deus, Ele vigia cuidadosamente todas as provações e tentações que aparecem no caminho daqueles que Ele
daqueles que nele confiam. Amém? Satanás é aquele que nos odeia e podem desejar nos afligir muitos e de várias maneiras. O diabo, ele vive tentando uma forma de te pegar. A Bíblia diz que ele vive 24 horas por dia tentando o quê? Aquele que ele pode estragar. Ou seja, ele tenta afligir de qualquer maneira, mas ele não pode chegar até a sua vida. Diga, o diabo, ele não pode chegar até a minha vida sem a permissão de Deus. Agora você pergunta, como que funciona o negócio? Como é que Deus permite isso? É interessante, né? Você sabe por que Deus permite? Porque Deus sabe a necessidade sua de crescer. Então Ele permite. E Ele sabe onde está a sua luta, a sua dificuldade. Imagine só, quantas pessoas nós vimos na Bíblia que passaram luta, mas depois eles foram corrigidos, eles foram tratados. Por exemplo, quantas coisas tem na vida da pessoa, ou na sua vida, ou na minha vida, que precisa ser tratado. O que Deus faz? Permite lutas. Para quê? Para que eu movimente e saia daquele lugar. Deus permite porque Ele quer o seu bem. Você já desafiou seu neném, seu filho, algumas vezes, para ele perder medo? Você não pode fazer um trauma. Deus não traumatiza ninguém. Deus deixa a pessoa ser provada para que ela possa crescer. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Outra coisa que é muito importante, nós devemos pensar sempre nos dois lados. Nós temos mania de ver só nós. Nós temos mania de ver somente a mim e achar aquilo que eu acho, mas não pensar no que a outra pessoa ou no outro lado está achando de mim. Eu uso dizer sempre, como é bom apedrejar a Geni. O difícil é ser a Geni. Já colocou-se no lugar dela? É interessante, né? Nós temos que pensar nisso. Quando estão entendendo, diga amém. Olha o que aconteceu aqui. Satanás falou para Deus: acaso não o cercasse com sebe, e a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra? Bem, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Satanás, ele esteve perto de Deus. E o que aconteceu lá? Houve um desafio em relação a Jó. Já leu essa história? E o que Deus faz? Deus falou sobre ele, disse qual é as qualidades de Jó. E o diabo disse: acaso você não colocou muralhas, você não colocou defesas para Jó? Claro que Deus colocou, mas até onde que é o limite que Deus pode defender? Deus não pode defender aquilo que é errado. Amém, gente? Deus não pode defender aquilo que é errado. Há muitas pessoas que querem manter sentimentos, manter coisas erradas e quer a proteção de Deus. Não pode. O que Jó tinha? Jó, se você observar, acho que capítulo 3, ele tinha problemas. Ele disse: aquilo que eu temi me aconteceu. O que estava acontecendo com Jó? Jó estava temendo problemas. Jó não tinha confiança perfeita. Por isso Satanás teve oportunidade na vida de Jó. É por isso. E Deus permitiu. Deus permitiu. E se você observar, nós vamos depois ver mais para frente, você vai observar o seguinte, que lá na frente, no final, Jó já disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver e de provar, porque agora eu tenho experiência com Deus que eu sigo e o Deus que eu tenho. Quantas pessoas têm tido uma experiência pequena com Deus? Mas para a santificação de Jó, Deus permitiu uma pequena abertura nesse muro e deixou que Satanás atacasse o seu servo. A extensão da abertura neste muro, porém, foi determinada por Deus. Deus jamais deixará você ser tentado e provado além daquilo que você aguenta. Por isso, lá no finzinho você diz: meu Deus, como é que eu passei por isso? Como é que eu não fiz isso? É porque Deus estava no controle. É Deus. E essa explicação, normalmente nós damos uma explicação que não tem muita lógica. Por quê? Deus é Deus, e Deus é Espírito, e nós somos naturais. Amém, amados?
Então Deus é aquele que nos revela, é aquele que nos protege, é aquele que nos leva até o limite, mas Ele está lá. E você muitas vezes diz: eu não sei nem como eu passei por isso. Saiba de uma coisa: é Deus no controle do seu limite. Diga: Deus está no controle dos meus limites. Não precisa responder. Já viu aquele dia que você disse: é hoje que eu não quero nem saber de nada? Não tem esse dia? Ou só eu? Hoje, se acontecer isso, tem problema mais. Sabe o que acontece? Não acontece. Já viu assim? Quantos já viram isso acontecer na sua vida? E você diz: ó, se isso acontecer, se aparecer isso hoje, eu vou. Hoje eu vou cair mesmo, hoje eu vou aprontar. Tem gente que já passou por isso. E aquilo não acontece, porque Deus sabe que ali chegou teu limite. E você diz: ué, como é que pode? Não aconteceu, isso era toda hora e agora foi diferente. Deus está no controle. Diga: Deus está no controle de todas as coisas. Bem, a santificação de Jó. Então Deus deixou Satanás que atacasse o seu servo. A extensão da abertura nesse muro, porém, foi determinada por Deus. Foi aberta um pouco inicialmente. Você vê que no capítulo 1 começa o processo, depois mais um pouco no capítulo 2, e os sabeus e os caldeus roubaram a propriedade de Jó e tiveram de passar pela abertura que Deus tinha feito no muro. Olha o que diz a Bíblia: de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram ao servo a fio de espada. Falava este ainda, quando vem outro, e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Jó capítulo 1, versículo 15 e 17. Bem, a tempestade que veio sobre Jó derrubou casa de Jó sobre os seus filhos, entrou pela mesma abertura no muro, porém a abertura não era larga o bastante para que a doença passasse e atacasse o corpo de Jó. Ou seja, Deus disse: só até aqui. Diga: só até aqui. Então há momentos na nossa vida que parece que vai no último, mas Deus está no controle e sabe até onde você suporta. Eu não sei como você tem passado, mas eu sei que os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Os dias são de trevas. O que quer dizer? Esse tempo é tempo de provação, mas nós temos que estar o quê? Firmes. Diga: firmes. Olhando para onde? Para o alvo. Alvo. Outra coisa, querido: nunca se compare a ninguém. Olhe para Deus. Nunca se compare. Por quê? Porque você pode sentir decepção, porque você acha que o outro está melhor que você. Só que nós nunca vemos o que o outro está sentindo. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Você está entendendo? Diga amém. Você já pensou isso? Parece que fulano não tem problema, para isso está tudo certinho. Já pensou isso? Eu já. Parece que para ele não acontece nada, tudo que faz dá certo. Nada dá errado, tudo está certo, parece que está sempre feliz. É verdade ou não é verdade? Mas não é assim que é, porque as pessoas também têm, cada um tem uma forma, e a gente vê as coisas como nós estamos sentindo. Ou seja, muitas vezes nós estamos sentindo dor e achamos que o outro não tem, mas a outra também está. Ouvimos o contrário. Deus jamais permitirá aquilo que você não aguenta. Diga amém. Jó não percebeu inicialmente que Deus estava no controle de tudo o que acontecia. Ele se deu conta disso muito depois, ao término da história dele. O que ele disse? Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu posso dizer: o Senhor está nesta causa. Quantos podem dizer que no início da sua carreira você ouvia falar, mas hoje você começa a conhecer Deus profundamente? Diga amém. É impressionante porque Deus, Ele vela por aqueles que Ele ama. E a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 10 de Coríntios, que nós vimos: aquele pois que cuide estar em pé, olhe que não caia. O que quer dizer isso? Vigiar. Diga: vigiar a todo momento. Então diz aqui: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape,
para que a possais suportar. Diga glória a Deus. Diga, o meu Deus, Ele não me deixa só, Ele está comigo em todas as situações. Querido, impressionante, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por que nós temos dificuldade? Nós temos incredulidade. Muitas vezes nós achamos que Deus não está no controle. Muitas vezes nós achamos, não, parece que Deus abandonou, parece que Deus não está vindo mais. Mas a Bíblia diz aqui, jamais tentação, provação virá além do normal, porque Deus é fiel. Diga, o meu Deus, Ele é fiel, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Bem, nós nunca podemos culpar a Deus, porque Ele não conhecia ou não queria conhecer as suas necessidades. Pelo contrário, o que acontecia com Jó? Jó, na verdade, ele começou a culpar a Deus. Mas nós temos que observar que havia uma diferença em Jó. Jó não conhecia o que nós conhecemos. Jó não conhecia o que nós conhecemos. O que tinha naquela época escrito? Nada. Tinha histórias, mas não tinha escrito, não tinha a Bíblia, não tinha o livro sagrado que nós temos hoje. Você imagina passar o que Jó passou sem ter a Bíblia, sem ter a clareza que nós temos hoje. Muitas vezes nós olhamos e se olhar direitinho, realmente Jó deixou muitas coisas a desejar. Nós vimos que ele vacilou algumas vezes, mas ele não tinha o que nós temos hoje. O que quer dizer isso? Nós temos que ter cuidado, porque temos tanta informação, temos tanto dos dias de hoje, e muitas pessoas estão vacilando, porque não têm colocado a palavra de Deus em prática na sua vida. Jó não tinha, Jó não sabia, Jó não tinha conhecimento dos registros da Bíblia como nós temos hoje. Então, ele não conhecia os registros bíblicos como nós conhecemos. O muro é de fato o próprio Deus, como uma parede de fogo ao redor de nós. Diga, eu tenho um muro ao redor da minha vida. E aonde o diabo fica? Ao derredor. E como é que é representado esse muro hoje? Através dos anjos. A Bíblia diz que aos anjos dará ordem ao seu respeito. Aos anjos, diga, aos anjos Deus já deu ordem ao meu respeito. Amém? Olha o que diz aqui Zacarias capítulo 2 versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que coisa impressionante. Deus é aquele que nos protege. Quantos podem dizer isso? Deus é aquele que me protege. Você lembra da história de Eliseu? Eliseu, quando estava na guerra, estava na luta, Eliesi, que era o homem, era o moço que estava com ele, diz assim a palavra: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, chamado Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Preste atenção nessa cena, que coisa impressionante. O moço, o servo de Eliseu, levanta pela manhã e olha sobre os montes, os lugares mais altos, e havia um grande exército que estava cercando a vida de Eliseu, e ali estava um momento difícil, e ele precipitou-se, ficou com medo, e chegou para o seu senhor e disse: é um momento terrível, olha como está cercado, todos os montes, todos os lugares está cheio de carros, de cavalos, soldados que vêm contra nós. E o que Eliseu fez? Orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. E a Bíblia diz que os olhos desse homem se abriu, e ele viu que muito mais é aqueles que estavam com eles do que aqueles que estavam contra eles. Querido, é importante isso. Quantas vezes nós precisamos lembrar desses momentos? Quantos momentos que as coisas estão tão terríveis, parece que você vai ser destruído, parece que não tem mais jeito. O que você tem que lembrar? Maior
é o que está comigo do que o que está no mundo. Diga, maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Deus jamais deixará você passar por aquilo que você não aguenta. Quantos creem, diga amém. O Senhor então abriu os olhos do servo. Ele estava apavorado. Por quê? Porque ele não podia ver o que Eliseu via. Como é que é hoje? Como é que nós vamos ver isso? Tem muitas pessoas que veem anjo. Eu não vou dizer que não vê. Eu não sou muito de ver, não. Eu sou de sentir, eu sou de crer. Mas observe bem, como que eu vou ter isso hoje? Não é você abrindo os olhos e vendo anjos, vendo demônios, não. É crendo naquilo que Deus disse. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou aquele que venci todas as coisas por você. Nós temos que crer nisso. Agora, por que muitas pessoas têm tido dificuldade de crer? Porque não têm conhecido os princípios da palavra de Deus para as suas vidas. Como se pode entender e dizer amém? Então, o que acontecia com aquele homem? Ele estava apavorado. Diga, o servo de Eliseu estava apavorado. Por quê? Não via, não enxergava, não podia ver o que estava acontecendo. Quantas vezes nós chegamos em lugares que eu digo, meu Deus, e agora? Parece que não tem mais saída, não é verdade? Eu já tive na minha vida momentos que eu disse, meu Deus, e agora? Já passei momentos que eu ficava pensando assim, será que tem jeito? Você já pensou isso? Eu já. Alguém já pensou isso? Será que tem jeito? Será que eu vou dar conta? Será que um dia eu vou olhar para trás e isso aí já aconteceu? E a gente passa, e Deus vai fazendo, e Deus vai movendo, e quando nós olhamos para trás, ficou, e nós saímos vencedores, porque o maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Querido, presta atenção numa coisa, o que isso traz para nós? Outra lição, não ande com pessoas que não enxergam. A pior coisa do mundo é andar com pessoas que não têm visão. Deus dá o desafio, Deus dá a guerra, porque nós temos que vencer guerra, nós temos que estar, nós temos que crescer. E a pessoa diz, não dá não vou conseguir. Querido, essa pessoa você tem que desafiá-la. Se ela não for, você tem que deixá-la em refúgio, até que ela aprenda a enxergar. O que esse homem fez? Naquele momento ele podia fazer isso. Ele orou e Deus abriu. O que nós temos que fazer? Orar e dizer, Deus, abre a visão deste irmão, deste abençoado, para que ele possa ver a tua glória. Essa nossa terra tem nos levado a desafios. Nós temos desafios, nós temos metas, nós temos alvo a atingir. Mas se nós não tivermos a visão de enxergar aquilo que Deus tem para nós, nós paramos. Querido, e outra coisa interessante, nisso aí nós vemos o outro lado. As pessoas muitas vezes, ao invés de encarar o desafio, o que elas fazem? Ficam paradas, ficam deixando para ver o que acontece. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder a batalha, porque quem para, perde. Nós temos que estar em ação. Outra coisa, há muitas pessoas que pensam que vir para a igreja não tem batalhas. Não é verdade. Há muitas pessoas, aliás, isso é uma coisa que devagarzinho nós temos falado, nós temos jogado no ar do céu de Sergipe, de Aracaju, e declarando que nós temos que mudar o pensamento em relação a Deus. Deus não é aquele que põe o povo na sombra e ele sai no tapa com todo mundo pelo povo. Não é verdade. Pelo contrário, Jesus disse, tudo está consumado. Ou seja, eu já fiz a minha parte, agora você faça a sua, eu vou te abençoar. O que nós vemos hoje? A igreja que promete tudo, e o povo está como? Morto. Não enxerga, só enxerga problema. Você faz aí um momento de oração, Deus agora vai falar, aí todo mundo fica ali. Deus agora vai te botar para a guerra. Não sou disso, sai todo mundo. Mas quando Deus vai falar é uma coisa impressionante. Querido, o que tem de gente atrás disso é uma coisa impressionante. E às vezes pergunta-se, bispo, como é que fica a igreja? Eu não sei se você sabe, nós somos duas igrejas. A igreja santa e a igreja, que a santa é invisível, é a igreja espiritual, é a igreja que vai subir no arrebatamento, e a igreja que é visível, é a igreja que vai ficar na tribulação, vai ser tentada aqui, vai ser provada, vai ter que dar o pescoço para poder salvar. E vai ser muita cabeça que vai rolar.
Porque se você conhece Deus, sabe do fundamento da palavra de Deus, e você vai se submeter ao anticristo? Não vai. Aí não é forca não, é espada no pescoço. A Bíblia diz que vai ser assim. E como que é? Quem são os pescoceiros? É aquelas pessoas que nunca topam batalhas. E louva a Deus, porque tem levantado um povo diferente. Vocês são diferentes, sabe por quê? Eu vejo em vocês aliança. Tem visto construída na vida de vocês aliança. E aquele que tem aliança, ele guerreia junto, não guerreia contra. Já viu a pessoa que tem medo? Que não topa tentação, desafio, nunca? Ele começa a condenar o líder. Diz: esse cara é doido. Eu não vou nisso não vou nada, eu não acredito nisso. Sim ou não? A Bíblia diz: se você está em pé, olhe para que não caia. Existe um demônio que eu chamo ele de demônio de compensação. Demônio, tudo é demônio, o nome a gente põe qualquer um, né? Você pode botar demônio de prego, demônio de garrucha, demônio de bucha, demônio de cadeira, qualquer coisa, não tem problema. Mas isso eu boto compensação. Qual é esse tipo de demônio? É o pior demônio que existe, que é o demônio intelectual, o demônio das nações. É aquele que engana, se fingindo de Espírito Santo. Já viu aquele camarada que está em pecado, fala em língua, profetiza e é um pecador de mão cheia? Já viu esse camarada? Aí o pessoal: poxa, o camarada é de Deus, rapaz, eu dou tudo da minha vida. O diabo sabe tudo de você, pô. Ele vive te perseguindo, ele vive te vendo. Aí a pessoa diz: mas como é que pode? Querido, sabe o que acontece? Quando a pessoa começa a se levar, ele começa a não vencer mais, começa a ver o quê? Ele passa a servir ao espírito da religiosidade. O que o espírito da religiosidade faz? Ele engana. Por isso nós temos que ser vencedores. Diga: vencedores. Diga: eu sou vencedor. Diga: eu vou passar pelas provações, pelas batalhas, porque maior é o que está comigo. Fiel é Deus. Amém? E há muitas pessoas que já estão enganadas com isso. Preste atenção no que eu vou falar. Choro, desespero, pula, cai, isso não significa a presença de Deus. Você sabe o que significa a presença de Deus? É mudança de vida. Porque tem gente que não vive no chão, não levanta mais, mas não consegue ficar santo, não é santo. O que é isso? Problema, engano, pessoas enganadas por espírito de religiosidade. E você pode dizer: bispo, o senhor está sendo forte. Não, porque se você estudar sobre o anticristo, o que diz a Bíblia? Que possível ele enganaria até os escolhidos. Já viu aquela pessoa que apronta e diz que Deus abençoa ela pra caramba? Já viu uma pessoa assim? Você acredita que Deus abençoa o maldito? Você acredita? Então, já está aí. Tem pessoas que vivem traindo, vivem dando trambique nos outros, e vai para a igreja e é abençoado, e continua fazendo tudo errado. Você acha que Deus que fez aquilo? O meu Deus não. Mas o anticristo, a Bíblia diz que ele virá com todo o poder de milagre da mentira, e se possível enganará até os escolhidos. É tempo de vigiar, querido, tempo de vigiar. Não se preocupe com o movimento. Entre na palavra, se humilhe diante de Deus e diga: Deus, fala comigo, abra o meu coração para entender. A Bíblia diz que nós temos que entender que fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima daquilo que nós podemos. Agora, não se esqueça, será aprovado, será tentado. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? O que aconteceu com Elias foi isso. Ele disse: não tem jeito, como é que nós vamos ganhar essa juventude, se é milhões de reais, milhares de reais são investidos na prostituição? Saiba de uma coisa: Deus é fiel e é maior que está com você e comigo que aquele que está no mundo. Deus vai agir. A igreja tem que se levantar, não é a igreja Sara Nossa Terra, é a igreja de Jesus. Eu sei de igreja que tem lá ungido, sei de igreja que tem lá profetizado. Vai parar porque Deus não se alegra com esse tipo de coisa. Agora nós temos que entender: o maior está conosco. Eu tive uma notícia, nós temos alguns anos que ficamos lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e lá tinha um tal de Vital, que a gente profetizava o mortal, que vai morrer e vai acabar. Você sabe o que aconteceu? Ano passado foi o último, não vai ter mais.
segundo a informação que eu tenho. E se tiver, não vai ter na proporção, que vai totalmente fora, porque Deus é Senhor e a igreja se levantou. Não importa o monte de carro, o que estará nos montes te afrontando, saiba que o que está contigo é maior. As provações virão, as tentações virão, mas Deus será o Senhor da sua vida. E você tem que se cuidar, querido. Gente, presta atenção numa coisa: nunca devemos brincar com aquilo que já foi a nossa queda. Não vá. E se for, vá para uma equipe de oração, homens de guerra, homens de jejum, homens firmes na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás ali, ele age com força. Interessante, nós temos isso é uma verdade. Você sabe, você já viu falar que alguém viajou para o Carnaval de Belo Horizonte? Já ouviu algum viajante lá para o Carnaval de Belo Horizonte? Já viram falar? Não. Mas já teve. Sabe por que o Carnaval de Belo Horizonte hoje não vai em frente? Diz que o mineiro chega lá no carnaval e fala assim: uai, nunca vi tanto crente nesse carnaval. É tanto crente que acabou. Só deu crente no carnaval e acabou. A igreja foi invadindo até que acabou. E quando nós vemos isso, Deus está usando pessoas que você nem pensava que ia usar para acabar com esse negócio. E vai fechar. Maior que está conosco, diga, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Ele é maior, Ele é Senhor. Não importa a provação, a tentação, não importa. Ele controla a nossa circunstância com muito cuidado e precisão, de acordo com a nossa capacidade espiritual e o nosso desejo de alcançar o melhor dele. Você sabe como é que Deus vai ser para você? Para mim, é aquilo que você quer. Deus é interminável. Deus é aquele que ele disse lá para a mulher samaritana: quanto mais tira, mais tem. Quem tem sede de Deus? Enquanto nós formos espiritualmente imaturos e fracos, Deus não permitirá que sejamos tentados por nenhuma tentação muito forte. Mas não devemos crer nisso aí. Há muitas pessoas que creem nisso e acabam esquecendo da aliança que tem com Deus. Então, queridos, vamos orar. Você que tem jovem, aproveita, não dê bobeira nesses dias. São dias terríveis, dias que Satanás ele vai jogar duro, porque essa é a função dele. Mas nós estaremos aqui prontos, de prontidão, declarando, diga comigo: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Quantos creem, diga amém. Vamos ficar em pé, fiquem em pé, por favor. Eu não sei qual é o seu momento, se é provação ou tentação. Tem muita coisa que tenta realmente, outras já são mais provas, são desafios. Talvez são desafios ministerialmente, o seu ministério, sua meta deste ano, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Nós temos um desafio muito grande de ganhar os homens, as mulheres dessa cidade. Temos um desafio muito grande de ganhar, conquistar a juventude dessa cidade. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar para que Deus abra os teus olhos espiritual. Olho espiritual, por quê? Porque às vezes você está só vendo, enxergando os exércitos inimigos. Mas Deus quer que você enxergue os exércitos celestiais que estão a seu favor. Estão batalhando pela sua causa, pelo aquilo que você tem necessidade. Pai, nós estamos aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra que diz que o Senhor não nos deixa ser provados, tentados, além daquilo que suportamos. Senhor, muitas vezes nós nos sentimos, Senhor, parece que é loucura, é tanta pressão, é tantas coisas, mas é o Senhor nos levando a caminhar mais, a chegar mais próximo, a ter visão maior, sentir coisas maiores, compreender coisas maiores, grandes, porque Tu és Senhor. Senhor, nós queremos nesta noite declarar que nossos olhos são abertos. Nossos olhos são abertos, Senhor, para ver os carros de fogo, os anjos, o muro de fogo que está ao nosso redor, aquele que nos protege, nos guarda. Senhor, nós declaramos que nada, praga nenhuma, chegará à nossa tenda, praga nenhuma invadirá a nossa vida, porque Tu és o Senhor, e o Senhor já deu ordem ao respeito dos anjos a nosso favor. Senhor, fortalece os anjos do Senhor sobre a Tua igreja, ao redor da Sua igreja nesses dias. Nós declaramos, Senhor, que esses espíritos, esses demônios que vêm, Senhor, atormentar, trazer, Senhor, falta de
de credibilidade não terá lugar em nome de Jesus. Nós protegemos a tua igreja, protegemos os teus filhos, os jovens, as mulheres, as crianças, os homens, e declaramos que nada poderá roubar, nada poderá destruir aquilo que foi construído por Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que esses dias é dia, Senhor, do mover sobrenatural do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e nós declaramos em nome de Jesus que haja agora fortalecimento do Senhor. Sejam fortalecidos pela força do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você ore agora, ore pelos seus discípulos, pelos seus liderados, profetiza, começa a declarar sobre a vida dele. Nenhum encantamento poderá chegar, nada poderá. Diga: Deus, abre os olhos dele para que ele veja os batalhões do Senhor. Profetiza, declare, guerreia. Nada será além, nada poderá derrubar, nada será além daquilo que Deus tem, daquilo que Deus permitiu. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, esses dias, dia de fortalecimento, dia da força do Senhor sobre cada vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, eu profetizo, Senhor, que o escudo do Senhor é posto, Senhor, que as armaduras, que o capacete, que a espada, que os calçados, a sandália do Senhor, o cinto do Senhor está sobre essas vidas. Capacita, veste, Senhor, teus filhos, veste a tua igreja, capacita de autoridade, de santidade, de alegria, em nome de Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos dá vitória, Tu és o Senhor da vida, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que nós não seremos atingidos, porque o Senhor é que nos protege. Tu és Deus fiel, Tu és o Deus que está, Senhor, cuidando de cada vida, daqueles que estão chegando, daqueles que estão começando, daqueles que já estão andando, daqueles que já estão fazendo. Tu és aquele que cobre. Nós declaramos a cobertura em nome de Jesus. Vai profetizando, profetiza que nada poderá chegar na sua casa, nada poderá chegar na tua tenda, nada chegará, porque o Senhor dá ordem aos anjos, os anjos do Senhor estão à sua disposição. Rabassatarabassuri carambassatarabasarababaia oriandarasutri carandarassuri andaraia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, vai trazendo, vai levantando fogo do Senhor, vai trazendo um novo ânimo, Senhor, vai trazendo nova fé, Senhor, nova capacitação. Vai, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, capacita, veste, Senhor, veste o teu povo, santidade, Senhor, traga, Senhor, nós declaramos, Senhor, jovens chegando neste lugar, declaramos os músicos, Senhor, os cantores, que virão, Senhor, eles não estarão naquela avenida mais, mas eles estarão aqui te louvando, te adorando, colocando suas vidas à disposição do Senhor. Nós veremos centenas, veremos milhares, Senhor, que sairão e virão, correrão e ouvirão a tua voz, porque tu és Senhor, tu és o Deus. Senhor, nós profetizamos, fazemos tocar as cornetas, as trombetas no quatro cantos da cidade de Aracaju e declaramos: Aracaju, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. É tempo da grande ceifa, é o tempo da grande colheita. Profetizamos que os muros se rompam, os muros da incredulidade, os muros da idolatria, e que haja agora a vida. Senhor, nós declaramos vida, Senhor, nós declaramos esses ossos secos vivam. Receba agora a vida do Senhor. Comece a andar, comece a juntar, comece a se levantar, venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo agora, Senhor, nós declaramos tudo aquilo que tem sido levantado, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria que tem se levantado contra a tua igreja, não prosperará, Senhor. 1000 virá contra 1000, contra nós, mas 10.000, Senhor, verá, sairá contra, porque diz a tua palavra que por um caminho virão, por 7 fugirão. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos sobre nossas metas, aquilo que nós temos como meta nesses dias, Senhor, de jovens, de homens, de mulheres. Nós declaramos, Senhor, que as portas se abrem, Senhor, aquilo que estava atrapalhando não atrapalhará mais, aquilo que é falso não ficará, não permanecerá, mas permanecerá a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós profetizamos agora, declaramos agora, em nome do Senhor Jesus. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, olhe pela sua casa agora, profetiza na sua casa. Todos virão, todos chegarão, todos se prostrarão, todos se humilharão diante do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, levanta, Senhor, nossas vidas nesses dias, levanta nossas vidas como atalaia, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, que profetiza nessa cidade, Senhor, que as ruínas, Senhor, caia, Senhor, tudo aquilo que tem tentado contra a tua igreja não prevalecerá, mas prevalecerá a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga, Senhor, como igreja, nós profetizamos que sobre nós está a tua proteção, e maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Digno é o Senhor, nada será além das suas forças, nada será além. Aleluia. É direito nosso, é nossa herança, e todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança, e toda a vida, todo poder, e tudo que Deus tem para nos dar, abrimos nossas vidas para receber. É direito nosso, é nossa herança, e todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança, e toda a vida, todo poder.